Olá, para você que veio até este vídeo querendo entender como funciona essa coisa de programação de computadores. Seja muito bem-vindo a esse canal e a esse primeiro vídeo da série de Introdução à Programação. Independente de quais sejam as razões que te fizeram pesquisar sobre este assunto, já te adianto que pode até parecer um bicho de sete cabeças, algo complicado e chato, talvez até impossível de se levar adiante. Mas quero que você saiba que sim, você está completamente enganado. E mesmo que você não tenha, ou acredite não ter, nenhuma aptidão com tecnologia, lógica, matemática, isso não é um empecilho para você se aventurar nesse admirável velho mundo novo da programação. Nessa série de vídeos introdutórios, eu vou procurar passar os conceitos básicos que te permitirão seguir adiante, dominar o essencial para aprender qualquer linguagem de programação, enquanto compartilho com você minhas experiências e opiniões sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, vamos começar! O que de fato vem a ser a programação? Existem inúmeras formas de se conceituar e abordar o assunto, das maneiras mais simples até as mais técnicas, que você pode encontrar em livros especializados ou até mesmo na internet. Mas de forma bem resumida, programação, ou o ato de programar, significa ensinar a um computador como solucionar um problema através de uma linguagem específica. Um computador, embora possua grande capacidade e velocidade de processamento, depende de algoritmos para que possa realizar qualquer tarefa. Basicamente, o computador não tem inteligência própria. E é isso mesmo. Eu vou explicar. Os computadores, embora sejam máquinas cada vez mais eficientes, são incapazes de realizar qualquer tarefa sem receberem alguma instrução antes. Mesmo aqueles sistemas que respondam através de uma inteligência artificial e dão a impressão de serem autônomos, e na verdade acabam se tornando mesmo estes sistemas são antes programados com uma série de complexos algoritmos que simulam a inteligência humana e é através deles que estes sistemas acabam adquirindo essa capacidade autônoma. Agora, se você ainda não sabe, pode estar se perguntando o que são estes algoritmos, tão essenciais para o desenvolvimento de tecnologias e processos automatizados. E é o que eu vou explicar logo a seguir. Algoritmos são conjuntos de instruções, ou passos, ordenados de uma forma lógica, que são utilizados para instruir computadores a resolver, da forma mais precisa e eficiente possível, um problema qualquer. Para ilustrar de uma forma simples, algoritmos podem ser comparados a receitas de bolo. Se levarmos em consideração que preparar um bolo seja o problema a ser resolvido, então a receita de um bolo é o seu algoritmo. E basicamente é disso mesmo que se trata. Numa receita de bolo, são explicados passo a passo como todos os ingredientes devem ser preparados, bem como a ordem e a quantidade em que são misturados, antes de irem ao forno. O resultado final, que é o bolo, vai ser influenciado pela forma como a receita foi seguida pelo cozinheiro. E é exatamente isso que acontece no desenvolvimento de todo o software. O resultado, a eficiência, vai depender do algoritmo que foi pensado e escrito por um programador. Já deu para perceber que antes da programação, o desenvolvimento de um software passa por estágios com processos mais mentais do que práticos, não é mesmo? Há muito mais a se aprofundar no desenvolvimento de software do que somente a prática da programação, mas este não é o objetivo dessa série. Caso você tenha interesse em aprender mais sobre o desenvolvimento de software, desde o início do projeto e sua arquitetura, escreve aí nos comentários desse vídeo. Mas mesmo aqui, quando já estamos falando sobre programação, não é raro termos que rascunhar nossos códigos. Planejar antes de realmente colocar a mão na massa, ou melhor, no teclado. Por isso, algumas formas de se representar os algoritmos foram desenvolvidas e eu vou precisar falar um pouco delas agora, até para já definirmos aqui uma forma de facilitar a compreensão da lógica e execução dos algoritmos que vamos desenvolver como exemplos nessa série de vídeos. E também para você mesmo, que poderá usar este recurso para planejar seus próprios algoritmos no futuro. Então, continuando, algoritmos podem ser representados desde através da própria linguagem natural, que é a nossa língua, o português, até através de linguagem algorítmica, que se utiliza de palavras-chave dentro de uma estrutura definida, se assemelhando a uma linguagem de programação real. Mas hoje eu quero mostrar aqui a forma de representar algoritmos por meio de fluxogramas.
Muitas pessoas têm mais facilidade em entender como um algoritmo é executado visualizando todo o seu ciclo através de estruturas visuais. A utilização de fluxogramas pode ser muito útil quando você está organizando suas ideias, ainda antes de começar de fato a escrever o algoritmo. Infelizmente, a utilização de fluxogramas demanda muito espaço, quer dizer, papel, e pode ser inviável utilizá-la para a demonstração de algoritmos grandes. Tudo bem que você sempre pode abstrair seções dentro do seu algoritmo e torná-lo mais conciso. Podemos, por assim dizer, mais direto, com menos detalhes, alinhando fluxogramas dentro de fluxogramas que explicarão melhor o que cada ação de fato irá resultar. Mas isso ainda assim não reduz o trabalho e o tempo de escrita. Só que o objetivo desse vídeo, dessa série na verdade, é explicar e desmistificar a complexidade dos algoritmos. Então, entender formas variadas de abordá-los é sempre muito útil, principalmente para quem está começando. Agora, vou explicar um a um o que cada símbolo indica, a sua função dentro de um fluxograma. Então, vamos começar pelo começo. Este símbolo é exatamente o que sugere. Ele representa o início e o fim da execução de um algoritmo. Já a seta, ela indica o sentido do fluxo de execução do algoritmo. Como um algoritmo é definido dentro de um passo a passo, a seta vai indicar sempre o próximo passo. Vai indicar o fluxo dos dados que o algoritmo irá manipular, o processamento desses dados, as tomadas de decisões, enfim, o caminho a ser percorrido, do início ao fim, na execução do algoritmo. Este símbolo representa os dados que são fornecidos ao algoritmo de forma externa, uma entrada de dados, normalmente informados pelo usuário através do teclado. Já este símbolo indica tanto entrada quanto saída de dados, só que no caso da entrada, os dados não são fornecidos diretamente pelo usuário. Neste caso, devemos considerar que a fonte dos dados seria, por exemplo, um arquivo, e a saída teria como destino também um arquivo. Logo, pela definição, tanto a entrada quanto a saída dos dados seriam por ordem exclusivamente digital. Esse losango representa as tomadas de decisões atribuídas às condições lógicas que um algoritmo pode ter. Provavelmente, este é o símbolo mais importante em um fluxograma, ou pelo menos aquele que indica o ponto ou os pontos de maior significância no algoritmo, pois é por aqui que passarão todas as validações do que for executado. Este retângulo indica qualquer ação que será realizada com os dados que percorrem através do fluxo do algoritmo. E por fim, este símbolo representa os dados processados, a resposta do algoritmo a uma solicitação do usuário do programa. Basicamente, a exibição do resultado do algoritmo, normalmente indicando a tela ou uma impressora como destinatário. Nos próximos vídeos, conforme formos começando a programar na prática, irei explicar mais a fundo a utilização dos fluxogramas, tornando mais claras estas definições que acabei de apresentar. Afinal, alinhar teoria à prática é sempre o melhor jeito de se entender qualquer coisa. Mas e agora? Agora que já conversamos bastante sobre algoritmos e sua importância na programação, você pode estar pensando, e eu estou torcendo para que esteja, em como na prática toda essa mágica computacional sai do papel e vira um software. E é aqui que a coisa começa a ficar realmente interessante. Todo esse processo de planejamento e escrita de um algoritmo só terá algum sentido se conseguirmos fazer com que os computadores entendam este algoritmo que desenvolvemos. Só que os computadores têm uma linguagem um tanto limitada, e eles só entendem zeros e uns. Isso é o que chamamos de linguagem ou código de máquina. Assim, fica claro que quando tudo começou, programar computadores era uma tarefa bem trabalhosa. E foi buscando soluções para tornar a programação mais fácil, rápida e eficiente que diversas linguagens de programação foram desenvolvidas no desenrolar da história. O grande segredo por trás de todas elas está no seu mecanismo de tradução do algoritmo para a linguagem de máquina, que pode ser um compilador ou um interpretador, dependendo da linguagem. A história das linguagens de programação, desde sua origem e o desenvolvimento das tecnologias envolvidas para o constante aprimoramento delas, é um assunto muito vasto e foge ao escopo dessa série. Por isso, é até como um exercício
Proponho que você faça uma pesquisa na internet pelo termo linguagens de programação e se aprofunde mais no assunto. E caso você tenha alguma dúvida ou curiosidade, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Quem sabe no futuro não seja você, o desenvolvedor de uma linguagem de programação que vai ser responsável por dar novos rumos à forma de se programar computadores. Pense nisso! Enfim, continuando. Hoje existem inúmeras linguagens de programação disponíveis, cada qual com a sua particularidade, especializada ou otimizada para um determinado fim. Aqui estão algumas, das mais famosas, eu diria. Mas independente da fama, simplicidade ou otimização que essas linguagens possuem, eu recomendo que você estude todas elas. Exatamente isso, todas elas. E no final desse vídeo, eu vou explicar para você o porquê de eu recomendar isso. Por ora, basta que você saiba que isso é possível sim, por mais que não pareça. Aprender uma linguagem de programação é até mais fácil do que aprender uma língua estrangeira. Isso porque toda linguagem de programação provém da mesma base, possui uma mesma estrutura, que é a lógica. E é essa base que eu vou explicar para você nessa série de vídeos. Quando você tiver dominado todos os conceitos básicos que uma linguagem de programação possui, você poderá aprender qualquer uma. E quando eu falo em aprender, não significa que você vai precisar saber de cor todas as estruturas e funções que uma linguagem possui. Não. Para isso, cada linguagem possui sua própria documentação que descreve detalhadamente o que ela é capaz de fazer. E consultar a documentação é uma constante na vida de um programador. Conforme você for praticando, será comum memorizar as principais funções que agilizarão o seu trabalho e não exigirão mais dessa consulta, pelo menos não com tanta frequência. Mas o aprendizado já terá sido consolidado quando você tiver compreendido a lógica por trás dos algoritmos e dominado a sintaxe e a semântica da linguagem. Nesse momento em que já tratamos de alguns conceitos, falta ainda falar da forma como iremos praticar a programação durante essa série de vídeos. E é aqui que eu te apresento uma ferramenta bem legal para aprender programação. Então, vamos começar a falar do Portugal Studio. O Portugal Studio é uma ferramenta para aprender programação. Simples assim. E ao mesmo tempo, um ambiente de desenvolvimento integrado. Um IDE, que é a sigla do termo em inglês Integrated Development Environment. Sem dúvidas, você vai esbarrar muitas vezes com este termo, enquanto estuda programação. Isso porque um IDE traz um conjunto de ferramentas úteis, para não dizer essenciais, para o desenvolvimento de software. Basicamente, um IDE é um software que constrói outros softwares. Mas voltando ao Portugal Studio, ele traz algumas ferramentas simplificadas e direcionadas para o melhor aprendizado na programação. Possui um editor de códigos com recursos similares ao de IDEs de linguagens tradicionais e um depurador, que permite executar o código passo a passo, o que auxilia tanto na detecção de erros, quanto para um professor explicar como se comporta o algoritmo em tempo de execução. A propósito, a linguagem de programação utilizada é o Portugal 2.0, e é aqui que está a cereja do bolo, ao meu ver, para quem está aprendendo. Ao contrário do que acontece nas linguagens de programação, em geral, que se utilizam de palavras e expressões provenientes do inglês, o Portugal é uma linguagem que se utiliza de palavras e expressões que vêm do português. E isso é uma mão na roda para o entendimento dos algoritmos que escrevemos, facilita muito a compreensão. E no caso da versão utilizada no Portugal Studio, batizada pelos desenvolvedores de versão 2.0, essa versão tem uma sintaxe baseada nas linguagens C e PHP, já com o intuito de facilitar ao estudante de migrar futuramente para o estudo destas linguagens. Além do mais, o Portugal Studio possui uma excelente documentação, integrada à própria ferramenta, e muito material de apoio que vai te destravar nos momentos mais variados. Então, para começarmos, baixe o Portugal Studio diretamente do site do Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação da Univale. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Aproveite e dá uma conferida nos projetos desenvolvidos por eles, pois são muito interessantes. E aí sim nós poderemos ter o primeiro contato com o Portugal, a partir do próximo vídeo. Porque nesse vídeo eu optei por abordar a programação de forma bem resumida, num contexto bem superficial, abordando o assunto de uma maneira não convencional.
Esse vídeo ele é destinado às pessoas que talvez não acreditem que possam ser capazes de levar a sério a programação, que não veem possibilidade de investir estudo e dedicação nessa área tão promissora. Em resumo, este vídeo é um motivacional, porque eu acredito que se existe um pré-requisito para se aprender a programar, esse pré-requisito é única e exclusivamente a motivação. Independente do seu nível de escolaridade ou da área em que você esteja inserido, seja ela engenharia, medicina, administração, marketing, empreendedorismo, logística, direito, pedagogia, enfim, seja ela qual for, a automatização já está se tornando uma realidade. Se ainda não de forma direta, com certeza de uma forma indireta. Para umas áreas mais, outras menos, mas o futuro já nos mostra o caminho e segue a passos largos na propagação de soluções de software para resolução de problemas e aprimoramento das atribuições em cada área. A busca pela agilidade e eficiência nos obriga a isso, e você terá de fazer parte disso para acompanhar a evolução e se manter atuante no mercado. Acredito que em no máximo uma década, o ensino da programação se tornará tão básico quanto é hoje o ensino de línguas estrangeiras. E assim, uma linguagem de programação passará a ser tão essencial no currículo quanto hoje é uma língua estrangeira. Se hoje, um profissional de qualquer área que possua conhecimento em tecnologia leva vantagem sobre aquele que não tem, amanhã, um profissional que não tenha pode não ser considerado um profissional. Daí a importância de se aprender a programar computadores. Daí o motivo de se estudar todas as linguagens de programação disponíveis, pois cada uma tem a sua aplicação e importância, e por isso mesmo importa aprender o que todas elas têm a oferecer. É claro que você não precisa aprender tudo simultaneamente se não quiser, o que é muito natural, pois existem dezenas de linguagens disponíveis no mercado, inúmeras tecnologias sendo aprimoradas diariamente. E você deve sim focar naquelas que melhor atendam às necessidades da sua área de atuação. Mas não deixe de aprender. Aprenda no seu ritmo. Não fique estagnado em apenas uma só coisa, pois o ponto que eu quero trazer à tona, que te faça refletir, é que você não deve ficar apegado a apenas uma tecnologia, uma só solução. Pois não é possível saber que desafios você terá de enfrentar no futuro, dentro da sua própria área de atuação, e você precisa estar preparado. A própria história já mostrou que o desenvolvimento dos softwares, da automação em si, vem justamente da necessidade de se desenvolver novas tecnologias, utilizando as já existentes para aprimorá-las cada vez mais e tornar todo o processo mais simples e eficiente. O mesmo fenômeno ocorre em todas as áreas, que diante de novas necessidades exigem novas soluções. E a partir do momento em que você escolhe ignorar uma tecnologia, você está ajudando a interromper o processo de evolução, está cortando o elo dessa tecnologia com o futuro. E ao mesmo tempo, você estará aumentando o seu próprio risco de não prosperar em sua área de atuação, estará aniquilando uma possibilidade pessoal de alcançar um novo patamar e se auto-impedindo de ser o precursor no desenvolvimento de uma solução completamente inovadora. Então, cuidado com suas decisões. E depois de tudo isso, sob essa ótica, você consegue enxergar que a programação não será mais uma área distinta, mas sim uma componente presente em todas as áreas? Eu espero que sim. E se a resposta for afirmativa, então eu te pergunto, por que não começar desde já a levar a sério a programação e a se dedicar de verdade para dominá-la? As possibilidades são inúmeras, assim como as dificuldades que você vai enfrentar, ao mesmo tempo em que irá vibrar com cada pequena conquista que alcançar pelo caminho. E quando você olhar para trás e ver tudo o que percorreu, aprendeu e aprimorou, verá que de fato tudo começa com o primeiro passo, assim como é um algoritmo. Eu espero de verdade que esse vídeo seja o seu primeiro passo, que essa série de vídeos te ajude a trilhar o seu próprio caminho no desenvolvimento de softwares, e que o seu caminho seja o de um desenvolvedor de soluções de sucesso dentro da sua própria área de atuação. Quanto a mim, nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, clica no joinha e compartilhe com seus amigos, com sua família. Aproveita e se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Esse canal está só começando, então se você se inscrever, vai ajudar demais. E caso você tenha alguma dúvida ou interesse em algum assunto, coloca aí nos comentários, quem sabe eu não faço um vídeo sobre. E é isso, até o próximo vídeo.